A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Falemos coisas boas, coisas positivas e edificantes. Falemos de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem do amor, do poder e da graça do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Honras e glórias sejam dadas a Jesus, o nosso bom pastor, que deu a sua vida por amor das suas ovelhas fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga segurança na palavra e nas promessas do Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Não fale da vida do irmão ou da irmã. Isso não agrada a Deus e você não ganha nada com isso. As pessoas que gostam de falar das vidas dos outros sempre apontam os erros, os defeitos, os problemas. Mas quando falam da própria vida, é outra história. Elas destacam sempre as vitórias. E quando há derrota, é sempre por culpa dos outros. Seria isso justiça? O único que pode apontar as falhas das pessoas é aquele que nunca pecou. Todos erramos. E você também erra. Quer falar da vida dos outros? Fale de Jesus, da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, das maravilhas que ele realizou na sua vida terrestre.
do quanto Ele nos amou. Dê testemunho de tudo o que Ele já fez na sua vida. Isso é algo que alegra o coração de Deus. Falar de Jesus, da sua obra, do seu amor e das instruções que Ele nos deixou é uma sensação indescritível. É o melhor que qualquer pessoa pode fazer. É um dever de todos nós, é certo. Mas muito além de uma obrigação, falar de Jesus é um grande prazer, porque significa ter a sabedoria de conhecer a maior sabedoria e o maior poder existente em todo o universo. Eis-nos aqui, de volta, para dar continuidade ao que iniciamos nas nossas mensagens anteriores, as de números 428 e 429, em que falamos do nome de Jesus e de alguns dos nomes que foram a ele atribuídos, para conhecermos ainda um pouco mais sobre o nosso Criador e Redentor, aquele que nos amou e que nos ama a despeito dos nossos defeitos. Ele nos ama porque conhece as intenções dos nossos corações e sabe que nós não aceitamos viver no pecado. Nós rejeitamos os valores e as tentações do mundo e estamos constantemente empenhados em cumprir com as leis e mandamentos de Deus. E quando erramos, é sempre tentando acertar. E logo nos arrependemos e nos reconciliamos com Deus. Essa é uma atitude típica de uma pessoa de Deus. Do nosso Deus, que é santo e requer santidade também da nossa parte. Nome pessoal, nome de registro ou nome completo é o conjunto de nomes pelos quais uma pessoa é conhecida. Mas existem títulos e apelidos ou alcunhas que são designações normalmente informais que servem para identificar uma determinada pessoa, um objeto ou mesmo um lugar, de acordo com alguma característica que se destaca, seja de forma positiva ou negativa. E essas designações têm como finalidade atribuir à pessoa, objeto ou lugar um valor específico. Jesus foi e é conhecido por diversos nomes, cada nome com a sua história, o seu sentido e o seu significado. E cada um revelando um pouco mais da personalidade do nosso único Senhor. Quanto mais conhecemos a natureza dos nomes de Jesus, mais crescemos no conhecimento do nosso Deus. E para compreendermos por que não devemos falar das vidas dos outros, vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus a esse respeito.
Na sua epístola, o apóstolo Tiago nos recomenda refrearmos as nossas línguas para não enganarmos os nossos corações. E nos alerta para o fato de que não podemos, com a mesma língua com que louvamos e bendizemos a Deus, amaldiçoar aos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro nos adverte de que para vivermos dias bons nesta vida, precisamos refrear as nossas línguas do mal. Vejamos esses trechos bíblicos para prosseguirmos, então, na apresentação dos nomes e títulos dedicados a Jesus, de modo a compreendermos ainda melhor a importância de falarmos, sim, mas falarmos de Jesus. Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 3, 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. 1 de Pedro 3, 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Jesus se auto-identificou com nomes e títulos que revelam que ele é o verdadeiro e único Deus. No livro de João constam algumas dessas declarações de Jesus que precisam estar permanentemente nas nossas mentes. No capítulo 15, Jesus afirma que ele é a videira verdadeira e o Pai, o lavrador. Ora, a videira é uma árvore que produz um fruto muito agradável, que é a uva, capaz de produzir o vinho que Jesus usou na sua santa ceia, na última ceia, com os apóstolos, para representar o sangue que ele iria derramar em nosso favor, no nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Jesus diz ainda que todos os ramos que saem dele e não dão frutos, ele os retira, mas que ele limpa e cuida de todos
os que dão frutos, para que deem ainda mais frutos. Ele e o Pai. Ora, essa é uma simbologia que indica que Jesus está realmente interessado nas pessoas que dão resultados para Ele. Naquelas que se envolvem com a sua obra e conquistam mais almas para o céu. No capítulo 11, Jesus faz uma afirmação categórica. Ele declara ser a ressurreição e a vida, e que todo o que nele crer não morrerá, e ainda que morra, viverá. Nesse trecho, meus irmãos, Jesus nos prometeu a vida eterna. E o que ele nos prometeu, ele provou nele próprio e nos deixou o exemplo. Jesus é o único caminho e a única verdade da salvação. Não existe outro caminho nem outra verdade para o ser humano. Jesus é a vida eterna para todos os que nele creem. Mais uma vez, Jesus reitera essa sua afirmação no capítulo 10, onde ele afirma ser a porta das ovelhas. Meus irmãos, a porta é o lugar de entrada ou de saída. E nesse caso, se refere à entrada no céu. No capítulo 14, ainda do livro de João, Jesus reafirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai se não for por ele. Mas notem que ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, demonstrando que ele e o Pai são um. Como, aliás, ele próprio nos revelou no capítulo 10 do mesmo livro de João. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Louvado e exaltado seja o Senhor. É uma prática comum as pessoas apelidarem aos outros
de acordo com o país, estado, cidade, enfim, pelos locais onde elas nasceram ou o local onde elas residem. Jesus foi apelidado pelas pessoas e até mesmo por um anjo para o identificar pelas regiões em que ele vivia. No livro de Marcos, vemos que após a ressurreição de Jesus, Maria Madalena, Maria e Salomé voltaram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram o túmulo vazio. Glórias a Deus por isso. E um anjo sentado à direita do sepulcro lhes informou que Jesus, o Nazareno, já havia ressuscitado e que ele iria ressurgir na Galileia como ele havia prometido. No livro de Mateus, vemos que após a prisão de Jesus, Pedro estava assentado do lado de fora, no pátio, e foi reconhecido por uma criada como sendo um dos discípulos de Jesus, o Galileu. Esclarecemos que Nazaré era uma cidade da Baixa Galileia, um lugar onde Jesus passou a maior parte da sua vida, sendo Nazaré uma cidade muito humilde e sem importância aos olhos humanos. Nazaré era considerada por muitos como sendo uma aldeia ou um ajuntamento de famílias pobres, e Galileia, uma região onde estava Nazaré. Observem como o nosso Deus valorizou a simplicidade, até mesmo na hora de escolher um local para nascer e viver entre nós. Ele desprezou a possibilidade de ser conhecido, por exemplo, como Jesus o Romano, já que Roma era uma grande e proeminente cidade naquela época. Marcos 16, 6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 10, temos nos versículos 9 a 11, Jesus ensinando aos judeus e declarando que ele é a porta, confirmando mais uma vez o título que ele havia assumido anteriormente e afirmando que ele é a porta de entrada para o céu, já que ele diz que quem entrar por ele alcançará a salvação. E Jesus prossegue dizendo que o ladrão, que nesse caso
é o inimigo das nossas almas, vem apenas para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que nós, que nele cremos, tenhamos vida, e vida com abundância. Então, Jesus assume mais um título, quando ele diz que ele é o bom pastor, e esclarece que o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. Ele disse e provou. Jesus deu a sua vida por amor, não de todos, mas das suas ovelhas. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nos versículos 10 a 12, Jesus prossegue no seu ensinamento, esclarecendo que o mercenário, que é um falso pastor, diante do lobo, foge e permite que as ovelhas sejam arrebatadas e dispersadas. E faz isso porque ele não tem cuidado das ovelhas. Jesus provou ser o bom pastor, porque diante da necessidade de morrer por nós, no nosso lugar, pelos nossos pecados, morte de cruz, a modalidade mais cruel de sacrifício que havia naquela época, ele não desistiu. Ele temeu, ele tremeu, ele pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice, mas o Pai não afastou e ele não desistiu. Ele cumpriu com a sua missão por amor dos seus filhos. João 10, 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No versículo 14, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus conclui a sua explicação declarando que ele é o bom pastor, que ele é conhecedor das suas ovelhas e que ele é conhecido por elas. Mais uma vez, Jesus confirma a sua autodenominação de bom pastor, um título que ele assumiu e que manterá para todo sempre. Jesus é o único bom pastor e ele é o nosso pastor e é nele que nós confiamos. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.
Jesus recebeu nomes e títulos de reconhecimento dos seus discípulos após a sua morte e ressurreição. No livro de João, o apóstolo inicia a sua descrição escrevendo que Jesus era o Verbo e ele estava com Deus durante a fundação do mundo e que ele é Deus. Jesus foi nomeado por João como sendo o Verbo. João estava dizendo que Jesus era e é a palavra de Deus. Verbo é uma palavra que denota ação. Jesus é uma palavra viva. Jesus é um Deus vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. João diz que tudo o que existe foi feito por ele. E nada do que foi feito se fez sem ele. E que nele estava a vida. E que a vida é a luz dos homens. Jesus é também, meus irmãos, a luz dos homens. A nossa luz. Já no seu livro, Marcos inicia reconhecendo Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Mais um título revelador da deidade de Jesus. Você sabia que você tem um advogado no céu? Sim, mas não é Maria, nem Moisés, nem Maomé. Na sua primeira carta, o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava, nos recomenda não pecar. Mas se chegarmos a pecar, saibamos que nós temos um advogado para nos defender diante do Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. Jesus foi chamado de advogado porque ele viveu como nós, ele sentiu como nós, ele foi tentado como nós somos, mas ele não pecou. E é ele quem defende as nossas causas. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro reconhece e nomeia Jesus como sendo a pedra viva que foi reprovada pelos homens, mas que é eleita e preciosa para o Pai. Meus irmãos, Jesus é o nosso tesouro, a nossa pedra viva e preciosa, preciosíssima. Glórias a Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Marcos 1,
1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 de João 3, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Diga glórias a Deus. Os discípulos de Jesus também dedicaram nomes e títulos a ele diante das coisas que ele fazia no meio do povo. No livro de Mateus consta que Jesus foi denominado por Pedro como o Filho do Deus vivo, em atendimento a uma revelação recebida por Pedro diretamente do Pai. Não pode haver dúvidas de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Na sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma Jesus como sendo o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Na sua carta aos Colossenses, Paulo revela Jesus como sendo a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, o Criador de tudo o que existe. Meus irmãos, Jesus é o irmão mais velho, o primogênito, de todos os que irão alcançar a salvação. Jesus é meu irmão. Ele é teu também? Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro se refere à volta de Jesus e o trata como sendo o nosso sumo pastor. Com tantas evidências a respeito da grandiosidade de Jesus, é claro que ele tem que ser o alvo de toda a nossa atenção, de toda a nossa fé, amor e fidelidade. Mateus 16, 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 1 de Timóteo 6, 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único
Poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 1 de Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Jesus foi identificado pelos seus discípulos enquanto estavam com ele e por outras pessoas também, antes da sua morte e ressurreição, sendo isto um misto de fé e revelação de Deus. No livro de Marcos, consta uma passagem em que um homem se aproximou de Jesus e o tratou de bom mestre. Mas Jesus questionou aquele homem por o haver chamado de bom, se o único bom que existe é Deus. Meus irmãos, realmente Jesus é bom e é o nosso mestre, o que confirma que ele é também Deus, o nosso Deus. No início do ministério de Jesus, quando ele formava o seu corpo de discípulos, André, irmão de Pedro, falando ao seu irmão de Jesus, se referiu a ele como sendo o Messias, o Cristo. Marcos 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. João 1:40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Após a sua ressurreição e glorificação, e depois de entregar ao apóstolo Paulo a revelação do novo tratado da graça, Jesus foi identificado por Paulo em diversas ocasiões, por títulos que o qualificaram, revelando o seu poder e grandeza. Na sua carta aos Efésios, Paulo define Jesus como sendo o cabeça da igreja e o salvador do corpo da igreja. Mais uma vez, Jesus surge como sendo o nosso salvador. Nós somos a igreja de Cristo e Jesus é o nosso cabeça. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo revela Jesus
como sendo um justo juiz. Estejamos certos de que ele irá nos julgar a todos com justa e divina justiça. Na sua carta a Tito, Paulo confirma Jesus como sendo o nosso Salvador. Na carta aos Romanos, Paulo define Jesus como aquele que havia de vir, ou seja, o Messias prometido, e que de Sião virá o libertador, que desviará dos judeus as impiedades para salvar o povo de Israel. Hoje podemos dizer que ele desviou as impiedades e trouxe a salvação também para os gentios que nele creem. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta, já havia recebido o novo tratado da graça, que é o nosso evangelho salvador, o único evangelho que existe, na verdade, que era a doutrina para nós gentios. Então, quando Paulo fala de salvação dos judeus, ele está falando simbolicamente, ele está falando de judeus como sendo o povo predestinado pelo Senhor para a salvação, o povo escolhido e predestinado por Jesus. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tito 1, 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Jesus recebeu títulos importantes na carta aos Hebreus, escrita por um autor desconhecido, possivelmente o apóstolo Paulo. No capítulo 2, o autor se refere a Jesus como sendo o príncipe da nossa salvação. E no capítulo 4, Jesus é identificado como sendo um grande sumo sacerdote, pronto para se compadecer das nossas fraquezas. Ora, que isso não seja para ninguém uma licença ou um passaporte para o pecado. Deus ainda requer a santidade da nossa parte. Mas Jesus conhece e entende as nossas limitações carnais
E ele conhece também o mais íntimo de cada um de nós. Ele já nos deixou claro que ele não vê como os homens. Ele analisa os nossos corações. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, o príncipe da nossa salvação. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus recebeu ainda outros títulos no livro de Apocalipse, além daqueles que apresentamos na nossa mensagem anterior. Alguns desses nomes e títulos foram assumidos por ele próprio e outros atribuídos por anjos do seu exército celestial. Todos reveladores do poder, da majestade e da glória do Senhor. No capítulo 1, Jesus se apresenta como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele ainda se define como sendo o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Jesus está todo o poder para salvar e para condenar. No capítulo 22, Jesus confirma a sua definição de que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tudo começou em Jesus e tudo irá terminar em Jesus. Além do princípio e do fim, Jesus é também o meio. O único meio de alcançarmos a salvação. No capítulo 15, vemos os 7 anjos entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, em que Jesus é chamado o Rei dos Santos. Jesus é o meu Rei. Quem é o teu? Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Apocalipse 15:3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Louvado seja o Rei dos Santos, o Rei dos Reis, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso Criador e Redentor. Glórias a Jesus. Nenhum dos nomes e títulos atribuídos a Jesus altera a sua natureza humana e divina. Pelo contrário, eles reconhecem e reafirmam aspectos de ambas as naturezas de Jesus. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. E esses nomes e títulos revelam detalhes a respeito do nosso Criador e Redentor, nos trazem conhecimento acerca de Jesus e edificam a nossa fé, aumentando a nossa segurança no Deus que nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir a presença. A Bíblia não fala de Jó como sendo um profeta. A palavra de Deus nos diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a leitura do livro nos revela Jó como sendo também uma pessoa justa, fiel a Deus e paciente. Mas existe uma passagem muito interessante no livro de Jó que corresponde a uma profecia feita por ele. E não é para nos surpreendermos. Não podemos subestimar o poder do nosso Deus, que fez até mesmo uma jumenta falar a Balaão. Sabemos que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. E no seu capítulo 19, Jó realiza a seguinte profecia. Profecia e revelação. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Notem, meus irmãos, que essa passagem se encontra no Antigo Testamento. Portanto, antes do nascimento de Jesus. Mas Jó, mesmo sem ter o conhecimento de Jesus, lhe concedeu mais um título. Porque o nosso Redentor tem nome. E só existe um único Redentor, que é Jesus. Dizem os historiadores que, muito embora o livro de Jó somente tenha sido escrito em hebraico cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, a história de Jó
já estava presente na tradição oral dos povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos, portanto, 2.000 anos antes do nascimento de Jesus. E nessa época, Jó já afirmou a vida e a ressurreição de Jesus e profetizou que um dia ele voltará e se levantará sobre a terra. Jesus virá como grande e poderoso rei e justo juiz para salvar a sua igreja e para condenar a todos os que zombam e escarnecem do seu nome, profanando a sua santidade. Jesus, com todos os seus nomes, que representam os seus atributos, é para nós sinônimo de segurança, de amor e de justiça, o que nos confere a paz e a coragem para falarmos abertamente dele, da forma como ele deseja. Todos os que um dia conheceram a Jesus, através da sua palavra ou das maravilhas que ele realiza entre nós, têm sempre muito o que falar a respeito dele. E quem não consegue falar de Jesus, efetivamente não o conhece. E está distante do único caminho para a salvação. Precisa mudar de vida. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando com conhecimento e autoridade do amor, da graça e do nome de Jesus.